Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos tocar num assunto hoje bastante importante para a sua formação. É comum você ter informações durante o período da sua certificação, mas muitas vezes você acaba tendo que decorar alguns conceitos porque não são informados para você desde a raiz, onde é que nascem aquelas informações. E nós vamos trabalhar com conceitos hoje que vai fazer com que você aprenda essas informações ou consiga somar, né, essas informações já desde o seu início, para que você não tenha que decorar, mas sim aprender. Nós vamos falar de uma coisa importante hoje na economia, que é o tripé econômico. Bom, o tripé econômico, ele nasceu ali no comecinho do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1997, em razão da crise asiática, uma crise grande que teve na Ásia, né? E com a moratória da Rússia, que teve em 1998, e essa situação causou uma turbulência muito grande no mundo inteiro, mundo afora, que acabou com que o Brasil adotasse, então, esse modelo chamado de tripé econômico. E esse tripé econômico é formado por três pernas, né? Como o próprio modelo já fala. O câmbio flutuante, que você tem uma aula, uma mini aula especial disso aí no nosso curso, né? É você olhar lá na descrição aqui embaixo, vai saber como chegar lá, explicando os regimes cambiais. E aí, então, o tripé fala do câmbio flutuante, fala do regime de metas fiscais, isso é muito importante na sua formação também, e o regime de metas inflacionárias. Nós também temos uma mini aula exclusivamente tratando de metas inflacionárias. É importante que você conheça cada função desse tripé para que você consolide a sua formação, e isso vai ser usado nos diversos graus de certificações que você venha a ter. Bom, para poder falar de câmbio flutuante, que é a primeira perna do tripé, né? É importante que você saiba que existem diversos outros modelos de regimes cambiais que não apenas o câmbio flutuante. Por exemplo, o Brasil já teve o regime de mini desvalorizações diárias. O Brasil já teve o câmbio fixo. O Brasil já teve o regime de bandas deslizantes, né? Ou seja, tem diversos modelos. Mas toda vez que é imposto algum desses modelos que eu acabei de falar, né? Acaba que o Banco Central fica obrigado a manter, né, essa paridade, né? Ao primeiro de mini desvalorizações, ele vai estabelecer que a moeda brasileira vai se desvalorizar em relação, de acordo com a nossa inflação, vis-à-vis a inflação do exterior daquela moeda que está sendo estudada, né? E por aí afora, e aí tem que bancar esse modelo, né? Vai ter que bancar com moedas, estoque de moedas que ficam no Banco Central chamado de reservas cambiais. E a grande preocupação que existe é de você bancar um modelo desse e acabar gastando todas as reservas que o Banco Central tem de moeda estrangeira e começar a sofrer ataque especulativo contra a moeda brasileira. E o risco disso já aconteceu no Brasil em 1986, que é a decretação da moratória. A moratória significa dizer que o Brasil fica sem condições, ou qualquer país, né, que adote esses modelos de câmbio, que o governo tem que garantir a paridade com a moeda brasileira, ele fica sem moedas para poder fazer frente aos seus compromissos externos. Não tem como pagar mais as importações, não tem como fazer remessa para o exterior. Então, esses modelos aí são muito ruins. No modelo de câmbio flutuante, o nome já fala, o governo não assume compromisso de devolver nenhum valor para a cotação da moeda brasileira vis-à-vis a moeda externa. E aí, então, o que vai acontecer? O câmbio flutua ao sabor da lei de oferta e procura. Quando tem muito dinheiro entrando no país, muito dinheiro estrangeiro, né? A cotação cai. E quando tem escassez, a cotação sobe. E aí, nesse caso, o governo, achando que a moeda subiu muito ou que caiu muito, ele vai usar os instrumentos de política monetária que nós falamos, né, no nosso encontro passado. Dá uma olhadinha no vídeo lá que você vai ver que nós tivemos um encontro aqui, um mini encontro, falando só de política monetária,
o governo vai usar então aqueles instrumentos de política monetária para poder ajustar a moeda da maneira que ele acha, ou mesmo ele pode atuar no câmbio, mas sem obrigação de deixar aquela cotação a um determinado preço. Então ele pode atuar no câmbio, vendendo ou comprando moeda estrangeira, ou atuando ainda através da B3, num modelo chamado swaps cambiais, ou então swaps cambiais reversos. Bom, a segunda perna desse tripé econômico é chamado então de superávites ou de regime de metas fiscais, onde no Brasil ficou consignado, ficou acordado, né, com o mercado que o Brasil teria um regime que as receitas fiscais, né, a arrecadação do governo seria maior do que as despesas. E com isso sempre o governo estaria resgatando dívida, né, e com isso a dívida seria cada vez menor, e sendo cada vez menor, consequentemente ele teria que pagar menos juros para o mercado, porque cada vez a dívida pública seria menor. Isso perdurou por bastante tempo, né? Durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Lula, mas no governo Dilma, já quando começou a degringolar o país, ela já não cumpriu seus objetivos. Quando ela saiu, essa situação foi retomada no governo Michel, com aquela história do teto dos gastos, no governo Bolsonaro com o teto dos gastos, para que depois da reforma da Previdência, tudo isso para poder trazer o país para dentro do regime de metas fiscais. O regime de superávit, como nós falamos, vai ser interessante porque vai aumentar a confiança estrangeira e também nacional na capacidade de pagamento dos títulos da dívida pública do governo brasileiro. Consequentemente, um assunto que nós vamos falar depois, né, a nota de risco do país, né, o rating, ele vai ser uma nota melhor. E quanto melhor mais barato será o juro que nós vamos pagar. E a última perna é aquela que você vai estudar bastante durante o curso, que é o regime de metas inflacionárias. No regime de metas inflacionárias, o governo, através do Conselho Monetário Nacional, estabelece uma meta de inflação a ser perseguida por quem? Pelo Copom. Aí você vai entender a função do Copom, que ele vai trabalhar através de instrumentos de política monetária, através da meta da taxa de juros, né? E para que a inflação atinja aquele limite estabelecido pelo Copom. Por que é importante que a inflação fique naquele nível estabelecido pelo Copom? Porque o governo é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque a matriz que é montada, né, a matriz econométrica, que é a matriz matemática com expectativa de estatística, né, quando essa meta inflacionária fica nesse nível estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, todas as outras variáveis tendem a se ajustar e com isso a todos os fatores de produção, o capital, o trabalho, a terra, né? Todos os fatores, a tecnologia, tudo aquilo que ajuda a produzir é usado no seu potencial máximo, né? Então a gente fala que está gerando o pleno emprego dos fatores de produção, né? E com isso o PIB aumenta e aumentando o PIB aumenta a possibilidade da distribuição de renda. Então é importante que você saiba que o que você vai ouvir daqui para frente, quando se falar de metas inflacionárias e ouvir falar de cupom, vai estar tudo ligado, absolutamente ligado ao tripé econômico. Então, vamos continuar conversando, vamos continuar batendo um papo, você vai ver como vai ser interessante essa interligação do tripé econômico com o seu dia a dia de estudo na certificação. Até mais e boa sorte!